Neste vídeo, eu te explico a história emocionante das Ilhas Britânicas, desde os primeiros assentamentos até a sociedade moderna. Você vai aprender como diferentes povos, mudanças políticas e desenvolvimentos culturais moldaram o país. As Ilhas Britânicas já eram habitadas por humanos há muitos milhares de anos. Os primeiros colonos viviam como caçadores e coletores e se adaptavam à natureza. Eles deixaram vestígios na forma de ferramentas simples e pinturas em cavernas. Esses tempos antigos formaram a base para as culturas posteriores nas ilhas. No ano 43 d.C., tropas romanas invadiram a Grã-Bretanha. Os romanos trouxeram novas ideias e técnicas avançadas. Construíram estradas, cidades e banhos que mudaram o país de forma duradoura. Essa invasão estabeleceu as bases para um longo domínio romano. Durante o domínio romano, a Grã-Bretanha viveu grandes avanços na construção e na cultura. Os romanos introduziram novos métodos administrativos e trouxeram seu estilo de vida para o país. Muitas construções, como termas e aquedutos, ainda hoje impressionam como testemunhos dessa época. O domínio romano influenciou o pensamento e a arquitetura da população. Após a retirada dos romanos, os anglo-saxões chegaram à Grã-Bretanha. Eles fundaram vários pequenos reinos e desenvolveram sua própria língua e cultura. Seus assentamentos se espalharam pelo país e formaram a base da futura Inglaterra. Essa época foi marcada por grandes mudanças e novos começos. Nos séculos 8 e 9, os vikings chegaram à Grã-Bretanha. Esses navegadores realizavam saques e comerciavam com os habitantes locais. Trouxeram novos costumes e deixaram marcas na cultura. A Era Viking foi um período emocionante e agitado na história do país. Com o tempo, pequenos povos formaram reinos maiores. Esses governos muitas vezes lutavam por poder e territórios. Por meio de alianças e guerras, surgiu um cenário político complexo. Esses acontecimentos prepararam o caminho para a Inglaterra unificada. No ano 1066, Guilherme, o Conquistador, tomou a Inglaterra. Essa vitória mudou o país de muitas formas. Os normandos trouxeram sua língua, cultura e administração. A conquista marcou um ponto de virada na história inglesa. Os normandos construíram castelos impressionantes que serviam como centros de poder para os novos governantes. Implantaram um novo sistema jurídico e reorganizaram a administração. Muitas influências arquitetônicas e culturais ainda são visíveis hoje. A influência normanda permanece até os dias atuais. A Inglaterra medieval foi marcada por cavaleiros, castelos e muitas batalhas. A sociedade era dividida em classes claras, dos nobres aos camponeses. Muitas lendas e histórias surgiram nesse período fascinante. A vida medieval era dura, mas também cheia de honra e coragem.
Na Idade Média, as pessoas viviam segundo o sistema feudal. Esse sistema determinava quem possuía terras e quais eram as obrigações de cada um. Nobres e camponeses estavam organizados em uma hierarquia rígida. O feudalismo dominou a vida cotidiana e a ordem social por muitos séculos. Os ingleses também participaram das cruzadas para conquistar a Terra Santa. Essas guerras religiosas levaram a longas viagens e aventuras perigosas. Muitos cavaleiros viveram tempos emocionantes e arriscados. As cruzadas também possibilitaram o intercâmbio de conhecimentos e mercadorias entre diferentes culturas. Em 1215, foi assinada a Magna Carta. Esse documento importante protegia os direitos das pessoas contra o poder absoluto do rei. Ele lançou as bases para desenvolvimentos democráticos posteriores. A Magna Carta é até hoje um símbolo de liberdade e justiça. Com o tempo, surgiu um parlamento que aconselhava o rei e decidia leis junto com ele. Representantes de diferentes grupos sociais se reuniam para tomar decisões importantes. O parlamento se tornou uma instituição fundamental para a participação política. Essa forma inicial de democracia influenciou profundamente o sistema político do país. No século XV, famílias nobres rivais lutaram nas Guerras das Rosas pelo poder. Esses conflitos sangrentos levaram a várias mudanças de poder e revoluções políticas. Muitas batalhas e intrigas marcaram essa época turbulenta. As Guerras das Rosas deixaram profundas marcas na história da Inglaterra. Os Tudors governaram a Inglaterra de 1485 a 1603 e trouxeram grandes mudanças. Seu reinado foi caracterizado por inovações políticas e culturais. Sob os Tudors, o país viveu um período de crescimento e florescimento artístico. Essa dinastia deixou um legado duradouro na história inglesa. Henrique VIII foi um rei importante que iniciou profundas mudanças religiosas. Ele rompeu com a Igreja Católica Romana e fundou a Igreja Anglicana. Essa reforma mudou profundamente a vida religiosa das pessoas. Suas ações causaram grandes transformações na política e na sociedade. Sob a rainha Elizabeth I, a Inglaterra viveu uma era de ouro nas artes e cultura. A literatura, especialmente com escritores como Shakespeare, floresceu. O poder naval da Inglaterra foi muito fortalecido nesse período. Essa época é até hoje uma parte orgulhosa da história britânica. A dinastia Stuart governou a Inglaterra em um tempo de grandes tensões políticas. Conflitos entre o rei e o parlamento resultaram em longas lutas pelo poder. Essas disputas causaram mudanças importantes no sistema de governo. A era Stuart marcou o país e lançou as bases para formas modernas de Estado. No ano de 1688, aconteceu a Revolução Gloriosa, que permitiu uma troca pacífica de poder.
Com essa mudança, o parlamento ganhou mais influência, e os direitos dos cidadãos foram fortalecidos. A revolução mostrou que mudanças podiam acontecer sem guerras sangrentas. Ela representou um passo importante rumo à democracia moderna. Inglaterra, Escócia e depois Irlanda se uniram formando um Reino Unido. Essa união política trouxe muitas mudanças culturais e econômicas. A cooperação entre as nações criou um país mais forte e unido. O Reino Unido se tornou, assim, uma potência europeia importante. A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha e mudou o país radicalmente. Máquinas e fábricas substituíram muitos trabalhos artesanais. Pessoas se mudaram para cidades em crescimento para trabalhar nas novas indústrias. Essa transformação trouxe progresso técnico, mas também novos desafios sociais. A era vitoriana foi marcada por crescimento econômico e avanços culturais. Sob a Rainha Vitória, o país viveu muitas inovações em tecnologia e ciência. A industrialização trouxe riqueza, mas também desigualdades sociais. Essa época foi uma mistura de tradição e inovação. No século XIX, a Grã-Bretanha construiu um grande império colonial. Muitos países na África, Ásia e América ficaram sob domínio britânico. Esse império trouxe prosperidade econômica e influência internacional. Ao mesmo tempo, o período colonial gerou muitos conflitos e desafios. A Primeira Guerra Mundial mudou profundamente a Grã-Bretanha e o mundo inteiro. Milhões de pessoas foram envolvidas nesse conflito devastador, e muitas perderam suas vidas. Os anos difíceis da guerra deixaram marcas profundas na sociedade. Depois da guerra, começou um longo período de reconstrução e renovação. Na Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha teve um papel central na luta contra as potências do eixo. O país sofreu fortes bombardeios e grandes destruições. A população mostrou grande coragem, união e resistência. Essa guerra marcou o país de forma duradoura e mudou a política internacional. Após as guerras mundiais, a Grã-Bretanha enfrentou grandes desafios e mudanças. O país iniciou a reconstrução e modernização de sua infraestrutura. Reformas sociais foram introduzidas para melhorar a vida dos cidadãos. Esse período foi marcado por esperança, renovação e busca por progresso. A Grã-Bretanha foi por muito tempo parte importante da União Europeia. A participação trouxe vantagens econômicas e cooperação política. Em 2016, o país decidiu sair da União Europeia, um processo conhecido como Brexit. Essa decisão mudou profundamente as relações com a Europa. Hoje, a Grã-Bretanha é uma sociedade diversificada e moderna. Pessoas de muitas culturas vivem juntas e enriquecem o país. Tradições e novas ideias caminham lado a lado e promovem a troca cultural. Essa sociedade moderna representa abertura, inovação e união.
A monarquia britânica ainda tem um papel simbólico importante. A família real representa tradição e história que unem a nação. Muitos cidadãos sentem uma ligação especial com a monarquia. Ao mesmo tempo, a instituição se adapta às mudanças modernas. A Grã-Bretanha é conhecida por sua rica diversidade cultural. Pessoas de todo o mundo trouxeram suas tradições, artes e músicas para cá. Essa diversidade aparece na língua, na comida e nas festas. A mistura cultural torna o país vibrante e interessante.